Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso estudo será sobre a lei do amor, que está descrita nos itens 8 a 10 do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, iniciando pelo item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Bom, ele disse ali que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque isso é o que Jesus mais buscou ensinar aos homens, o amor. E mais adiante, vocês vão ver que nós vamos falar muito sobre ele, pois ele é o nosso maior exemplo de amor ao próximo. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, tem apenas sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, porque se a gente for buscar o significado da palavra amor, nós vamos encontrar coisas do tipo uma afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Ou seja, o sentimento que nós temos pelos nossos parentes queridos, nossos amigos, parceiros, como namorados, esposo, esposa, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, a gente vê que é algo que é até difícil de explicar, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, feliz é aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor aos seus irmãos sofredores. Feliz aquele que ama, pois não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como que transportado fora de si mesmo. E feliz também porque, como foi dito anteriormente, ele é uma pessoa mais instruída e mais purificada. E quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, embriagados de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. No entanto, não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que, em sua origem, o homem tem apenas instintos. Aquele, pois, no qual os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em sua direção, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar esses, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos avançados são aqueles que, despojando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados aos próprios instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que os bens terrestres, eles vos levará à gloriosa elevação. É tanto que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, procurareis as suaves alegrias da alma, prelúdio das alegrias celestes. Eu trouxe essa imagem
para exemplificar isso que foi dito. Então, no ponto de partida, que seria aqui, predomina-se a animalidade, ou seja, a materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo e, como eu estava dizendo anteriormente, o instinto. E conforme o espírito evolui rumo à angelitude, passam a ser mais predominantes, então, a espiritualidade, a influência da lei do amor, que é o que nós estamos estudando hoje, o conhecimento, a responsabilidade, a sabedoria e a razão. E essa evolução se dá por meio de sucessivas encarnações do nosso espírito rumo à progressão à angelitude. Então, se nós quisermos evoluir como espíritos, é isso que nós devemos buscar praticar todos os dias em nossas vidas. Agora, partindo para o item 9, o amor é de essência divina. Desde os mais elevados até o mais humilde possuis, no fundo de vossos corações, a centelha deste fogo sagrado. É um fato que tens podido constatar muitas vezes. O homem mais desprezível, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer afeição viva e ardente à prova de todas as vicissitudes, as situações contrárias e desfavoráveis, e que atinge muitas vezes proporções sublimes. A gente pode ver muitas pessoas que podemos considerar ruins, que fazem maldades, mas que têm amor à sua família, por exemplo, à sua mãe, um filho, a sua esposa ou esposo. E eu disse por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes vertem os corações aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Que muitas dessas pessoas, por exemplo, têm amor ao dinheiro, à sua casa, ao seu carro, enfim, qualquer objeto material. Espécies de misântropos, que são aqueles que odeiam a humanidade ou sentem aversão às pessoas, preferindo a solidão, a se lamentarem da humanidade. Resistem à tendência natural da alma, que busca ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor ao estado instintivo. Mas o que quer que façam, não podem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora com frequência pressionado pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duradouras, e que os ajudam a transpor a estrada escarpada e árida da existência humana. O livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier e Emmanuel, tem um capítulo dedicado exclusivamente ao amor, que é o capítulo 30, o último do livro. E eu quis trazer algumas passagens aqui para vocês. Então, Emmanuel diz: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Então, vejam aqui que ele está mostrando que o amor realmente está presente em tudo, desde mundos inteiros até em algo que poderíamos considerar como insignificante, como uma flor. E não só nisso, o amor está até, por exemplo, nos insetos, nos vermes, que muitas pessoas poderiam considerar repugnantes, está em mim e está em vocês, e até mesmo no homem mais perverso e egoísta.
Então, continuando. Plasma divino com que Deus... O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. E falando um pouco sobre o egoísmo, que eu tinha falado anteriormente, Kardec perguntou sobre isso na questão 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Porque, como uma pessoa egoísta, ela pode ser justa se ela se põe acima de tudo e de todos. Como ela pode amar se ela só pensa nela mesma? E como pode praticar a caridade se ela quer tudo para si mesma? Então, é por isso que o egoísmo é incompatível com tudo isso. Há certas pessoas a quem repugna as provas de reencarnação, no sentido de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Ou seja, são pessoas que têm ciúmes daquelas pessoas com quem ela tem afeto e não quer que outras entrem nesse círculo. Pobres irmãos, é o vosso afeto que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Muito bem. Para praticar a lei do amor, tal como Deus a estabelece, é preciso que chegueis a amar, pouco a pouco, todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas ela se realizará. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deve, um dia, matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além de egoísmo pessoal, há o egoísmo familiar, de casta, de nacionalidade. É como eu tinha dito anteriormente, a pessoa tem um ciúmes da família e não quer que ninguém entre no seu círculo familiar. De casta é um pouco mais difícil a gente pensar, porque no Brasil nós não temos uma sociedade dividida em castas, como na Índia, por exemplo, mas poderíamos pensar em castas em pessoas ricas tendo egoísmo com as pessoas pobres, por exemplo, e de nacionalidade, que a gente pode ver muito em alguns países mais desenvolvidos, que tem o egoísmo de não querer que imigrantes entrem no seu país, por exemplo. Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. E voltando a falar sobre Jesus, na pergunta número 647, Kardec questiona: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus? E os espíritos responderam: certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros.
E para complementar essa resposta, eu trouxe aqui essa frase de São Vicente de Paulo, que eu retirei da resposta da pergunta número 888A. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus nos mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Mas, se devemos amar toda a humanidade, isso não significa que temos que amar até aqueles que nos fizeram o mal? Os nossos inimigos, por assim dizer? Sim, e foi exatamente o que Jesus disse, e Kardec questionou isso aos espíritos na questão número 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E a resposta foi: certo, ninguém pode votar aos vossos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então é como eu falei no começo da apresentação. Aquele que buscar praticar a lei do amor, ele vai evoluir. E, consequentemente, ele vai se tornar superior aos seus inimigos que estavam praticando o mal. Ao passo que, se ele buscar vingança, ele não vai evoluir, porque ele não vai estar praticando a lei do amor. E, consequentemente, ele vai se tornar inferior ao inimigo. E retornando ao capítulo de amor do pensamento e vida, vamos ver o que o Emmanuel disse sobre Jesus. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra para clarearmos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Ele disse aqui, amando sem preocupação de ser amado, porque Jesus amou a todos indistintamente, até aqueles que o desacreditavam e os que lhe fizeram o mal. E auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, porque Jesus ajudava muito os necessitados, principalmente os doentes e deficientes, sem querer receber nada em troca disso. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus, como eu disse antes, é o nosso maior exemplo de amor ao próximo. Voltando para o Evangelho, nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que neles habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo para sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. O aperfeiçoamento moral da raça humana, porque, amando ao próximo, nós seremos menos egoístas, não pensaremos em prejudicar os outros por qualquer motivo que seja, e com isso, como foi mostrado no item anterior, o 8º, nosso espírito progride rumo à angelitude. E a felicidade durante a vida terrena, que não há muito o que se dizer, quem ama é feliz, não é?
Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se, quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática do preceito. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Ao contrário, fazei todo o bem que puderdes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, à lei do amor. É um ímã ao qual ele não poderá resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes latentes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. Às vezes, a gente fica sabendo de acontecimentos, por exemplo, nos noticiários, ou mesmo passamos por situações que nos fazem pensar que a humanidade não tem salvação, ou como alguns dizem, perdem a fé na humanidade. Mas nós temos que confiar que todos estão em constante evolução e aprendizado, e que não é impossível que até a pessoa mais cruel aprenda a amar, porque um dia ela vai. É como o professor Alves disse um dia na mocidade, que eu achei bem legal, a Terra é como se fosse um hospital. Se eu visitar um hospital hoje, eu vou ver centenas de pessoas doentes. E se eu voltar um tempo depois, naquele mesmo hospital, eu também vou ver uma centena de pessoas doentes. Mas não serão todos os mesmos doentes de antes, porque alguns já terão melhorado e ido embora. A terra, um lugar de provas e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes filhas do amor. E a Terra, como a gente já sabe, ela está sim evoluindo. Hoje nós já vemos muitas pessoas que praticam essas virtudes. E como um exemplo de caridade, eu trouxe essa foto aqui, mostrando esse senhorzinho que está entregando seu próprio chinelo, porque como vocês podem ver, ele está descalço, para essa pessoa, que certamente ele não conhece, mas que com certeza deve ser muito menos que ele, e ele fez isso sem querer nenhuma recompensa em troca. Ele fez apenas porque achou que era o certo. Então, não deixeis então de ouvir as palavras de João, o evangelista. Sabeis que, quando a enfermidade e a velhice interromperam o curso de suas pregações, ele repetia essas doces palavras: Meus filhos, amai-vos uns aos outros. Caros e amados irmãos, utilizar com proveito essas lições. A sua prática é difícil, mas delas retiram à alma um imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis que, muito em breve, a terra se transformará e se tornará um novo Eliseu, onde as almas dos justos virão usufruir o merecido repouso. Agora, iniciando o item 10, meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz, amai muito para serdes amados. Mas ele não quis dizer isso no sentido de que nós devemos amar o próximo com a pretensão de que ele nos ame de volta, porque muitas vezes isso não acontece. Mas no de que antes de receber é preciso dar. Então, se eu quero ser amada, eu preciso, antes de tudo, amar. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola a alma e acalma as dores de cada dia, ou melhor, praticando essa máxima, vos elevareis de tal forma acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes a vossa roupagem terrena. Aqui, o que ele fala remete àquilo que nós vimos no início, de que o amor está relacionado à nossa evolução espiritual. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro,
vos dão uma certeza: o progresso em direção de Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações de vossas almas. Deveis também elevar-vos bem alto, para julgardes sem restrições da matéria, e assim não condenardes o vosso próximo, antes de ter dirigido o vosso pensamento a Deus. Então, às vezes, nós não conseguimos entender as ações e os sentimentos do próximo, e acabamos por condená-lo. Mas se nós praticarmos a lei do amor, nós podemos compreender e, ao invés de condenar, perdoá-lo. Então, amar no sentido profundo da palavra é ser leal, honrado, honesto, responsável, para fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É buscar em torno de si o sentimento íntimo de todas as dores que afligem o próximo para dar-lhe alívio. É considerar a grande família humana como a sua própria, pois essa família reencontrareis um dia, em mundos mais avançados, pois os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Aqui, novamente, nos dizendo que nós devemos amar toda a humanidade, que aqui foi chamada de grande família humana. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu com liberdade, pois de vossa parte gostaríeis que vossos irmãos vos dessem do que tendes necessidades. Então, lembrando aqui daquela máxima, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem com nós mesmos. A todos os padecimentos, dispensai uma palavra de esperança e de apoio, para vos fazerdes todo o amor e toda a justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amado, seguirão o seu curso. Elas são revolucionárias e seguem uma rota firme e invariável. De tal forma, vos modificastes para melhor, que aceitais hoje sem contestar, mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal forma, vos modificaste para melhor, que aceitais hoje sem contestar um sem número de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Aqui, como isso se passou na França, eu acredito que ele estava se referindo ao lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, porque ela tinha acabado pouco mais de 60 anos disso. E, ora, daqui a 100 anos, aceitaríeis com a mesma facilidade aquelas que ainda não compreendeis. E realmente, porque já se passaram 160 anos desde que esse texto foi escrito. E quantas coisas já mudaram de lá para cá? A escravidão, por exemplo, só acabou no Brasil pouco mais de 20 anos depois de que isso foi escrito. E nós ainda temos muito que aprender. Hoje, com o grande impulso do movimento espírita, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nas mensagens dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, porquanto estáis preparados para uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. E como tudo se encadeia sobre as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a elas, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins de vosso planeta. Todos se reunirão para entenderem e se amarem, destruindo todas as injustiças,
todas as causas de desentendimento entre os povos. É até difícil a gente conseguir imaginar isso, não é? Todas as injustiças sendo destruídas, todas as causas de desentendimentos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século vindouro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai muito, a fim de serdes amados. E para finalizar, eu trouxe essa mensagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco, intitulada Amor. O amor é de essência divina, porque procede de Deus e vitaliza o universo, sustentando a vida em todos os seus aspectos. Em tudo se encontra pulsante, como manifestação do divino psiquismo. Em todos os reinos é de fundamental significação, especialmente no ser humano, sem a qual a existência se torna destituída de sentido psicológico e desaparece, desarticulando os objetivos essenciais da vida. Amar é desafio que todos devem enfrentar com alegria, pois que somente ele equaciona as dificuldades essenciais, ampliando os objetivos da inteligência e dos sentimentos. Quem ama, conduz Deus no ímã, na alma, irradiando em forma de bênçãos que a tudo transforma e dignifica. Vejam como Joana reforça aquilo que nós já vimos anteriormente, de que o amor é fundamental para o homem. Aqui dizendo que sem ele, sua existência deixa de ter sentido e também que somente através do amor podemos evoluir, pois, segundo ela, o amor amplia os objetivos da inteligência e dos sentimentos. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada a todos pela presença e agora ficamos abertos a qualquer comentário ou dúvidas que vocês queiram fazer.